Bom dia a todos. Meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita de Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, estamos aqui reunidos em torno do Evangelho para mais uma fluidoterapia dominical. Nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga, que nos traz até aqui para essa reunião. E agradecer por mais um ano com saúde e paz em nossos corações. Hoje nós vamos falar de um trecho, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, procedimento cristão. E lá tem um trecho que Mateus transcreveu, Jesus, né? Ele falava: amai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que os perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Então, Deus distribui a sua bondade a todos. E lá na frente, ainda Jesus fala, né, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ainda em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42, Jesus cita que aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, apresentei-lhes também a face esquerda. E se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhei mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Jesus estava chegando na doutrina reinante, na religião, no judaísmo, e aquele povo eles tinham o preceito do olho por olho e dente por dente, né? Que era a lei mosaica. E Jesus vem falando de amar os inimigos. Logo para quem? Né? Para quem estava sendo dominado pelos romanos. Eles odiavam os romanos porque, além de dominar sua terra, tiravam seus impostos. Né? E Jesus chega falando de perdoar, de amar. Né? Então foi um choque. Né? E assim, muitos acreditam que o castigo, né? essa questão de se revoltar, de reagir, muitos acreditam que ela é necessária para manter uma sociedade mais justa. Né? E em algumas, acredita-se que o mal que venha a ser infligido e quem tenha que ser punido, tem que ser maior que o mal que ele fez. Né? Então, a gente ouve algumas vezes a questão sobre a pena de morte, né? de ter uma vingança como uma forma de punição, que isso não vai resolver nada. Sabe que espiritualmente isso não resolve o problema. O que resolve é a aplicação das leis. Né? As leis estão aí, elas podem não ser tão justas, mas elas podem ser aperfeiçoadas, e a questão é dar o seu cumprimento, que é uma outra história. Mas a filosofia do olho por olho, citada no Velho Testamento, na Bíblia, né, no Êxodo principalmente, foi ali que Moisés citou esse trecho do olho por olho, dente por dente, estava tentando legitimar a retaliação. Por quê? Não existia uma regra. Né? A pessoa se vingava de formas brutais, e aquilo era uma coisa crescente. Né? Eu não sei se vocês lembram, acho que não é do tempo de vocês, lógico, mas aqui no Brasil tinha uma cidade chamada Exu, na Bahia. E ela estava numa situação assim, alguém são duas famílias que se degladiavam por questões políticas, né?
e alguém de uma família matava um membro da outra, e o outro ia lá e matava dois, e aí, sabe, o outro ia e matava três, e a coisa foi crescendo de tal maneira que a cidade era tida como a mais violenta do país. E quem foi lá pregar paz, fazer um acordo de paz entre as famílias, foi o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, né? E foi lá tentar acabar com essa coisa do olho por olho, dente por dente, que estava sem controle, né? E os preconceitos do mundo, na realidade, são por questão do ponto de honra, né? Suscetibilidade do orgulho, né? Da exaltação da personalidade. O homem quer retribuir uma injúria com outra injúria maior, né? Uma ofensa com uma outra maior, né? E o que é tido como justiça por aquele que não tem um senso moral, né? E se acha acima do nível não se acha no nível, acima do nível das paixões terrenas. Por isso que a lei mosaica ela prescrevia olho por olho e dente por dente, né? Que era para tentar manter uma harmonia, né, com aquele povo desregrado que Moisés estava conduzindo, né? Eles não tinham uma regra. Então ele era uma forma de manter o controle, né? Se a pessoa sabia que se ela fizesse alguma coisa ela tinha que pagar da mesma moeda, né? Isso era uma coisa era uma lei, né? Foi feita uma coisa para justificar, né? Aí vem Jesus, né? E aí fala de retribuir o mal com o bem. E ainda diz para não resistir ao mal que vos queiram fazer, né? Se alguém quiser fazer o mal para a gente, não deve resistir. E se alguém vos bater uma face, apresentar-lhe a outra. Para o orgulhoso, isso aí é uma covardia, é um ato de uma pessoa covarde. Ele vai julgar que aquele que faz isso, que oferece outra face, é covarde. Ele não entende, ele não compreende que tem muito mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança, né? É muito mais corajoso, né? E não compreende porque a sua visão ultrapassa o presente. Ele não vê o futuro. Também não podemos interpretar o outro mandamento, né? Diz que arranque o seu olho quando for causa de escândalo. Isso é um absurdo, isso é um motivo de desagregação de muita família, que acontecem situações familiares que muitas vezes a pessoa julga melhor eliminar o membro da família de alguma forma, seja ela, na maioria dos casos, de expulsar a pessoa da família, de botar para fora de casa, e até em casos radicais eliminar aquela pessoa a causa do escândalo, né? Levando às últimas consequências do ensinamento, né? Que não é correto. E ele fala que se não pusesse um freio às agressões, bem depressa os bons seriam as suas vítimas. Então Moisés ele fez aquilo para tentar do olho por olho dentro dele para pôr um freio nas agressões. Mas Jesus veio e fala de uma outra forma. E a gente sabe que o nosso próprio instinto de conservação não vai deixar que a gente coloque o pescoço para o assassino. Se o assassino vai querer nos eliminar, nós não vamos deixar, né? É nosso instinto de conservação, preservação. Jesus ele não pretendeu com isso impedir toda e qualquer defesa, né? Mas condenar a vingança. Esse que é o mal. Nós devemos se defender de todas as formas possíveis a nosso alcance, tá? Não devemos pensar em se vingar. Quando ele fala apresentemos a outra face, é que não se deve pagar o mal com o mal. Ele deve aceitar com humildade, né, o que acontece com ele, e, de certa forma, combater o seu orgulho, né? E a gente vê em vários trechos que o próprio Chico falou, Memei, que é melhor ser ofendido do que ofender, né? E suportar uma injustiça do que praticar alguma. Mais vale ser enganado do que enganador. Mais vale
ser arruinado do que arruinar os outros. Né? Eu acho que essa é uma questão, por exemplo, de colocar a cabeça no travesseiro à noite e pensar no que você fez, se você fez coisa errada, por que você fez aquilo? Não seria até melhor ter deixado, ter relevado as coisas, ter deixado para lá, né? Ter, de certa forma, ficado quieto, engolido em seco, né? Contado até 10, né? Engolido o sapo, como a gente fala, né? Do que ter injustiçado alguém. Eu acho que isso é importante, a nossa consciência. Ao mesmo tempo, ele condena o duelo, né? Porque o duelo é uma forma de orgulho. E o duelo, hoje em dia, ele é moderno, né? Ele é nas redes sociais, na injúria, né? Que é muito mais fácil de ser feito. Né? Daí, a gente repete, né? Lançai para adiante o olhar, e quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos você vai se magoar. E aí vem a instrução dos espíritos, né? Em relação a um tema que é a vingança. A vingança é um dos últimos costumes bárbaros que deveriam já ter desaparecido, mas tendem a desaparecer com o progresso da humanidade. É como o duelo, né? É um vestígio de hábito selvagem, né? Que a humanidade se debatia com mais frequência no passado e ainda hoje continua, em razão do orgulho e ódio secular. A gente vê o que acontece no mundo, né? E povos e nações estão se degradando por conta desse orgulho e desse ódio, que não cessa. Né? Se mata um, o outro vai e mata 10. Se mata 10, o outro mata 100. E assim vai. Né? Como diria Gandhi, olho por olho, o mundo será cego. Então, esse sentimento, né, da vingança, ele não deve estar nos corações de quem se diga espírita. Né? Vingar-se é contrário ao que Cristo prescrevia, né? Perdoai os vossos inimigos. E aquele que se nega a perdoar, né, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança, ela tem por hábito, né, a falsidade e a baixeza. Né? A pessoa que quer se vingar usa de todas as formas para poder conseguir o seu intento. É lógico, né, que a gente não vai abraçar o inimigo como a gente abraça o amigo. Né? A gente vai manter a distância. Né? Vai perdoar, vai pedir que ele seja feliz, né? E não vai querer retaliar, mas não vai abraçar como um abraço ao amigo. Quando o nosso inimigo é mais forte, ele cai sob fera, como a gente, em cima da gente, que ele nos julga o inimigo. Né? Porém, quando não, ele assume a aparência da hipocrisia. E aí ele se oculta lá nos maus sentimentos, os sentimentos segue na sombra, não segue na sombra, né? Que a gente não desconfia, né? É isso que ele pensa, pelo menos, é isso que ele espera. E ele espera o momento para atacar. Tá? Ele se esconde, ele espreita, ele prepara as armadilhas, ele planeja, né? Ele tem paciência. E quando a ocasião é propícia, né? Ele ataca. E quando o ódio não chega ao extremo, né? Ele ataca na honra e na afeição. Ele não recua diante da casa das insinuações. Ele faz de tudo e usa de todos os métodos para poder te atacar. Né? E a gente só percebe isso quando a gente vê que as pessoas se afastam. Né? Que não deixam de ser tão amigas como elas eram. Porque ele já fez a nossa fama, né? Já espalhou toda a sua perfídia, né? A sua injúria, né? As pessoas. E as pessoas acabam acreditando nele.
E muitas vezes nessa hora é a hora da gente ficar calado. A gente percebe que as pessoas se afastam e a gente não deve dar razão, por exemplo, a continuar ou dar razão àquilo com uma fofoca, com uma maledicência. Que aí você acaba parecendo que você é o maledicente e não o outro. Ele vai se fazer de vítima, ele vai fazer de conta que é o coitadinho, que ele está sofrendo, que ele foi injustiçado, né? E que você, Augusto, que você é a pessoa ruim, você que fez. Ele não vai contar a verdade, ele vai contar a verdade que interessa para a vingança dele. Na verdade não, vai contar a história que interessa para a vingança dele, né? Para conseguir se vingar. Ainda lá na frente, sobre o ódio, né? Os Espíritos dão uma outra instrução: amai-vos uns aos outros e serei felizes. E ele toma como exemplo o Cristo, né? Que foi um modelo, né? Ele deu um exemplo de devotamento. Ele amou até ir para a cruz ser sacrificado, né? E ainda continua amando, afinal, continuou pregando o perdão. E ele fala, né, que se a gente odiasse o inimigo como ele nos odeia, a gente não ia valer mais do que eles, né? E amá-los é uma forma de se diferenciar, né? O amor que os Espíritos mesmos citam nos aproxima de Deus, né? E o ódio distancia dele. E aí vem a questão do não, e essa luta pelo não. A gente é constantemente instado, né, a amar, né, conforme o Evangelho, a ajudar todas as pessoas que puder, né, amparar, atender com alegria, né, aquele que te pede um favor, né. A gente tem que abrir as portas, né, ao bem-estar dos outros, tem que cultivar a delicadeza e a cordialidade. E assim, o sim é muito agradável, né? Agora o não, às vezes ele é construtivo, né? Mas o problema é como se pronuncia o sim e o não, né? O sim ele deve ser pronunciado sem bajulação e o não sem aspereza. Eu aprendi isso no meu último emprego, porque eu trabalhava em indústria, e indústria era não e não, né? A gente elencava as razões e o outro aceitava. Agora no banco você recebia as demandas mais absurdas às vezes, né? De um cliente que queria uma coisa que você sabia que ele não poderia, não podia, né? Se ele não poderia curtir aquilo, né? Não poderia, não era merecimento dele por conta da sua situação. Ele tinha muito cliente que era inadimplente, a inadimplência dele crescia e ele queria mais, ele tinha que dizer não. E eu tinha um gerente que ele falou, não diga não. Ele brigava com a gente quando a gente dizia não. Porque o cliente ia reclamar com falei com o Ari falou não para mim. Mas ele não sabia da história da pessoa. Então a gente tinha que dizer um não de uma outra maneira para amainar as coisas, né? E o que dilacera realmente é o tom contundente do não. Aprender isso com o tempo. Mas o nosso sim, sim, não, não. Não tem como a gente mudar as coisas ou dourar. É sim ou não, né? E o não é não. E se a gente for refletir, Jesus era mestre, né? Não só pelo que ele fazia, muitas vezes ele deixou de fazer. Muitas vezes ele deixou de fazer e disse por quê. Ele falou não, né? Tem em relação à vingança, tem uma historinha que Hilário Silva, né, chama Mesmo Ferido, que fala de um rapaz que ele foi esbofeteado num baile. Esse trecho está no livro A Vida Escreve. Esse rapaz foi esbofeteado num baile, né, não tinha feito nada, né, e o agressor, que ainda, né, chama ele de covarde, né, que não reagiu, né, na frente de todos. Ele, ferido, né,
Desarmado, não adiantava medir força com o outro, que era muito mais forte, mas ele jura vingança e encontra um revólver. Tá? E ele aguardava uma ocasião. Tá? E aquela coisa sombria estava junto com ele desinteressado das coisas, ele só pensava na vingança. Aí, de repente, um dia, um amigo, percebendo aquela situação, levou ele para uma sessão numa casa espírita, né, uma preleção. Ele ficou ouvindo aquelas pregações, etc e tal. E por um médium, né, o espírito escreveu uma mensagem para ele, né? Essa mensagem dizia, né, em afirmações que diziam, né, a justiça real vem de Deus, ninguém precisa vingar-se, mesmo o ferido serve e perdoa, né? A correção do ofensor pode ser amanhã. E aquele jovem leu aquilo e saiu pensando, né? Refletiu, né? Ele estava com a arma, né? No dia seguinte ele deu de cara com desafeto, o rapaz que bateu nele. Ele recordou daquela mensagem e se conteve. E durante a semana aquilo se repetiu. Durante 7 dias, 7 vezes por semana, ele teve o encontro e se refreou. E alguns dias depois ele tornou ao trabalho e encontrou o enterro. E aí ele descobriu que o esmurrador, né, que o ferira, morrera na véspera picado por um escorpião. Então, como diz o Chico, né, sobre ofensa e revide, não revidemos qualquer ofensa, qualquer agressão. O tempo passa. Todos estamos na Terra para aprender e aprender com os nossos próprios erros. O que façamos de mal a alguém é sentença contra nós mesmos. Tá? E o Chico foi um grande exemplo disso. Então era isso que eu tinha para esse domingo. Agradeço vocês pela atenção, pela audiência, pela visualização. Desejo a todos um feliz ano novo. E vamos determinar metas para o ano que vem, deixar alguns dos nossos defeitos de lado, vamos caminhar para o progresso. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.